Bom dia, amigos e seguidores da página João Batista Fotografia. O vídeo de hoje não é um vídeo sobre uma caminhada que eu vou fazer ou um projeto fotográfico novo. O vídeo de hoje é uma resposta a uma questão de uma seguidora desta página. A Isabel Caleibel perguntou-me, não por estas palavras, mas eu resumo. Quero melhorar as minhas fotografias, como posso fazer? Então hoje, preparem-se, são 4 dicas que eu reuni ao longo da minha progressão enquanto fotógrafo e vou ajudar-vos com essas dicas. Primeira dica, definam bem o vosso sujeito fotográfico, isto é, aquilo que vocês querem transmitir para o observador. Seja um manto de ervas numa paisagem, seja uma pessoa a fazer algo que vocês gostaram, seja uma casa, seja uma árvore, qualquer coisa deve estar bem evidente na imagem e tudo deve conduzir a ela. Dica número 2. Composição. Temos o sujeito, mas de que é feito um sujeito se nós não temos uma imagem construída para levar o observador a olhar até ao sujeito? Então recorram a técnicas de enquadramento, recorram a técnicas de composição, linhas condutoras, simetria, regra dos terços. Regra dos terços é a regra mais básica e eu não considero uma regra, considero uma linha orientadora. E é a forma mais fácil de vocês verem como construir uma imagem. Na regra dos terços nós dividimos uma imagem em 9 partes iguais. E então colocamos os pontos de interesse na interseção dos pontos. Seja o olho de uma pessoa, seja uma árvore, seja uma casa, seja qualquer coisa que vocês queiram dar interesse. O sujeito deverá ficar nesses pontos. E depois então devemos construir a imagem à volta para nos levar até lá. Entendam a composição como vocês pedem uma sandes. Mas a sandes sabe melhor se tivermos uns aperitivos para acompanhar, se tivermos uma salada, se tivermos umas batatas fritas e se tivermos um sumo. Então olhem para estas questões como uma composição. Vocês têm o prato principal, mas o que está à volta é a composição e leva-vos a conseguirem saborear melhor o prato principal. Terceira dica. Luz. Procurem sempre a melhor luz. Esta luz, que está agora aqui, é péssima para fotografar. Ou correta, dependendo daquilo que vocês quiserem. Mas vocês precisam de uma luz boa e é a luz que, na minha opinião, faz à vontade 40 a 50% de uma fotografia. Eu já vi fotos perfeitamente normais, sem grande sujeito, nem composição, mas têm um céu espetacular e já tornam a fotografia, por assim dizer, agradável à vista. Portanto, com isto quero salientar, vocês já devem ter visto nos meus vídeos constantemente, a minha busca constante por luz. E é a luz que faz praticamente tudo. Vou deixar o link na descrição para que possam ver um vídeo que eu fiz em parceria com a página Dreams of a Princess, em que eu falo sobre as melhores horas do dia para fotografar. Não vou estar aqui a falar para não estar a alongar o vídeo e o objetivo não é este. O objetivo é que procurem a melhor luz. Luz suave, luz lateral e se a luz estiver dura e vocês quiserem fazer uma fotografia, fotografem à sombra. Luz natural é a melhor luz, mas às vezes temos de recorrer à luz alternativa. Então, quando recorrermos à luz alternativa, nomeadamente flash, utilizem papel vegetal ou difusores específicos para suavizar a luz. Quando a luz é dura, suaviza-se. Quarta e última dica é a técnica. Consiste em utilizar a câmara fotográfica e todas as coisas associadas à técnica fotográfica para conseguirmos capturar o melhor da nossa imagem. Falo nomeadamente evitar queimar o céu, evitar escurecer demasiadas sombras, tentar equilibrar a imagem nesse sentido. Falo também de utilizar a distância focal da forma que mais nos convier. Queremos fazer um retrato, utilizar uma distância focal mais longa para desfocar mais o fundo e comprimir mais os planos. Queremos fazer uma paisagem, uma distância focal mais curta, se nós quisermos apanhar um cenário abrangente. Queremos manter nitidez e o máximo possível de profundidade de campo, uma abertura pequena. Queremos desfocar o fundo, uma abertura grande. Queremos máxima qualidade de imagem, podemos ter a máquina num tripé. Técnica, utilizar um tripé. Então vamos utilizar um ISO baixo. Mas se nós queremos capturar momentos que acontecem em frações de segundo, temos de evoluir o ISO, aumentá-lo
para conseguir assim aumentar a velocidade de obturação, diminuindo o arrasto. Mas também podemos querer utilizar o tempo de obturação mais longo para arrastar pessoas, para arrastar água ou determinadas outras coisas. No entanto, o ISO alto também é uma vantagem para conseguirmos às vezes fotografar à noite, evitando apanhar a poluição luminosa e evitando notar-se o arrasto das estrelas, muito útil se quisermos capturar uma Via Láctea que esteja congelada. São tudo estas questões que nós temos de lidar com a fotografia e saber como jogar com elas a nosso favor. Portanto, dominem as coisas e está aqui uma aranhazinha a ouvir as técnicas, estamos no meio da natureza e continuem a fotografar, nunca desistam. E Isabel, espero que tenha sido esclarecedor este vídeo. Vocês, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, mandem-me uma mensagem, entrem em contato comigo pelo Facebook, pelo e-mail, como quiserem. Eu, se achar a vossa questão pertinente, irei tentar fazer um vídeo para vos explicar isso. Se gostaram do vídeo, partilhem com os vossos amigos que estejam a começar na fotografia e acham que isto é um bicho de 7 cabeças e é preciso dominar muitas coisas. Não, só são precisas dominar 4 coisas para ter uma boa imagem: sujeito, composição, luz e técnica. Apenas isso. Se vocês cumprirem estes 4 pontos, têm de certeza uma boa imagem.